Eu vou citar dois protocolos aqui. Um é o protocolo UpToDate, que o protocolo do UpToDate tem a seguinte conduta. Quais são? Paciente alerta e clinicamente estável, eu fazer ela ingerir 15 a 20 gramas de carboidrato e após 15 minutos eu vou aferir o HGT. Uma paciente com rebaixamento de nível de consciência ou instabilidade clínica, paciente com acesso venoso, eu vou fazer 25 ml de glicose a 50%. E a paciente sem acesso venoso, eu vou fazer o glucagon por via subcutânea, intramuscular ou nasal. Agora o protocolo conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes. A conduta da Sociedade Brasileira de Diabetes diz o seguinte: se a paciente estiver consciente e alimentando-se, por via oral, fazer 15 gramas de carboidrato de absorção rápida. Se a paciente estiver com jejum intencional e com acesso venoso prévio, por intravenoso, eu vou fazer 30 ml de glicose 50%, diluído no soro fisiológico 0,9% de 100 ml. Agora, se a paciente estiver intopor ou inconsciente e sem acesso venoso prévio, eu vou fazer por via intramuscular ou subcutânea uma ampola de glucagon. Agora, o protocolo da Sociedade Brasileira de Diabetes, ele não cita, tipo assim, se a paciente estiver intopor ou inconsciente e se ela tiver com acesso venoso prévio, ele não cita qual vai ser a conduta. Ele só cita a conduta que se a paciente tiver intopor inconsciente e sem acesso. Mas se ela tiver com acesso, ele não cita a conduta. Como eu falei no outro vídeo, a fisiopatogenia da DMG se deve a uma secreção de hormônios diabetogênicos da placenta. Agora, se de repente a paciente começar a apresentar hipoglicemia ou começa a ter uma redução dos níveis insulínicos, isso pode dizer que ela está com a insuficiência placentária. Agora eu vou falar sobre a classificação modificada de Priscilla-White. Relacionada à classificação modificada de Priscilla-White. O que seria essa classificação? Essa classificação é dividida em diabetes mellitus gestacional e diabetes mellitus prévio. Na diabetes mellitus gestacional tem o A1 e o A2. O que seria o A1? O A1 são aquelas mulheres que fazem o controle somente com dieta. O A2 são aquelas gestantes que fazem o controle com insulina. Agora na diabetes mellitus prévia. Diabetes mellitus prévia tem um monte de letra. Tem o B, o C, o D, o R, o F, o RF, o H e o T. O que é o B? O B é em mulheres acima de 20 anos ou com duração da doença abaixo de 10 anos. O C é em mulheres de 10 a 19 anos ou duração da doença de 10 a 19 anos. E o D? O D é abaixo de 10 anos ou duração da doença igual ou superior a 20 anos, retinopatia não proliferativa ou hipertensão sem pré-eclâmpsia. Agora, o que seria o R? O R é retinopatia proliferativa ou hemorragia com vítrea. O F é nefropatia com proteinúria acima de 500 mg dia. O RF é a junção do R e do F. O H
O H é doença, pacientes com doença arterial coronariana clinicamente evidente. E o T são em gestantes com transplantes renal prévio. Agora eu vou falar sobre a reclassificação pós-parto de pacientes com DMG. Tá. Agora a reclassificação da paciente com diabetes mellitus eu tenho que fazer 6 semanas após o parto. Eu vou fazer aquela divisão que eu tenho dividido. O azul, que é o total, e o vermelho, que é o parcial. O azul é onde aquela região tem condições. Vou fazer região, a mulher tem condições de fazer o teste do oral de tolerância à glicose. Agora o parcial eu vou fazer glicemia em jejum. Só que a glicemia em jejum eu não vou pegar mais valores da gestante, vou pegar valores da população geral. Ou seja, se a glicemia em jejum der igual ou superior a 126, ela está com diabetes mellitus. Se a glicemia em jejum der um valor de 100 a 125, ela está com a pré-diabetes. Se a glicemia em jejum der um valor abaixo de 100, ela não tem diabetes. Cara, agora os valores do teste oral de tolerância à glicose, quais são? Tá, agora no teste oral de tolerância à glicose. Vou fazer como se estivesse fazendo um teste na população geral. Na 24ª, 28ª semana de gestação, fazia jejum 1 hora e 2 horas. Agora na população geral, não faz mais assim. Faz jejum e 2 horas após. Tá, se jejum der de 100 a 125 e 2 horas depois der de 140 a 199, é uma pré-diabetes. E se der igual ou superior a 126, igual ou superior a 200, é uma diabetes mellitus. Tá, na população geral fala que para ser considerado uma diabetes mellitus, em só um teste, tem que também ter a clínica, tipo polaciúria, tem que ter a clínica junto com um teste para ser diabetes mellitus. Agora, se não tiver clínica, ele tem que fazer de 2 testes. No caso da gestante, pode fazer glicose de jejum ou hemoglobina glicada. Só que não se aconselha na gestante fazer hemoglobina glicada, porque a hemoglobina glicada ela não pega só daquela hora, ela pega de meses atrás, entendeu? No período gestacional. E como esse teste está sendo feito 6 semanas após a gestação, a hemoglobina glicada não poderia ser utilizada. Daí eles consideram que só em um teste de 126 ou acima de 200 já é considerada diabetes. Agora, caso o TOTG ou a glicemia de jejum realizada após 6 semanas do parto der normais, daí essa mulher ela deverá ser reavaliada anualmente ou com glicemia em jejum, ou teste de oral de tolerância à glicose, ou daí o uso da hemoglobina glicada, que der o mais tempo der. Só isso.